E aí galera, como é que vocês estão? Vamos aqui a mais uma aula de filosofia. Como você já sabe, nós estamos tratando a unidade 1 do livro, que reflete sobre a problemática como nós pensamos, como as pessoas pensam, quais são os tipos de conhecimentos que nós utilizamos, né? E estamos trabalhando no capítulo 2, onde vai mostrar a mitologia, a religião e o senso comum. Já vimos agora a mitologia, né? Vimos como a mitologia ela explicava a realidade, explicava os sentimentos humanos através de narrativas sobrenaturais, né? Vimos também a aula sobre religião e mostramos elementos da religião, modo de pensar e interpretar o mundo religioso, né? Que predominou na Europa durante toda a Idade Média e até hoje também existe, né? E hoje nós vamos ver o senso comum, que é digamos assim, o tipo de conhecimento que nós mais utilizamos cotidianamente, né? Que nós mais repetimos. O senso comum é aquilo que as pessoas ao nosso redor concordam e consideram como verdadeiras. É aquele ensinamento que a gente aprende desde a criança, quando os nossos pais vai dando, digamos assim, seus primeiros ensinamentos, né? Bom, o senso comum é como se fosse uma espécie de óculos, né, que faz com que eu enxergue o mundo ao meu redor. Ele vai dando as minhas primeiras diretrizes de como viver. Então eu trouxe até alguns exemplos aqui, tá? Opa, não é esse exemplo aqui. Isso aqui é da aula passada. É esse aqui. Eu trouxe alguns ditados populares, né? Algumas verdades que nos são passadas. Olha aqui. A primeira. A pressa é inimiga da perfeição. Ou seja, tudo que você faz muito apressado, você faz muitas vezes sem atenção, e aí, consequentemente, o resultado não vai ser aquilo que você espera. Então tenha uma maior calma, tenha uma maior serenidade, que as coisas vão fluírem melhor, né? Digamos assim, é uma expressão, mas que a gente pode explicar e refletir sobre ela. Olha essa segunda aqui, antes só do que mal acompanhado. Você concorda com essa expressão, né? Ou seja, será que é melhor ficar sozinho do que com pessoas que podem nos fazerem mal futuramente? Outra verdade aí que nos é passada. Olha o outro. O trabalho dignifica o homem, né? O trabalho enobrece o homem, torna ele melhor. A gente vê que muitas vezes sim. Mas será que é todos os tipos de trabalho, sob todas as condições, né? O outro ele fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas. É uma frase que geralmente que alguém nos diz, né, como uma forma de consolo quando a gente se frustra perante uma expectativa, né, uma idealização, e aí vem a realidade, né, dizer que as coisas não são como a gente quer, e aí alguém bate aquele sentimento ruim, né, de ficar frustrado, e aí a gente lembra dessa expressão, desse ditado, né, que a calma que Deus escreve certo por linhas tortuosas, ou seja, no final vai tudo dar certo. Então aqui a gente já viu algumas. Se você conhece alguma, deixe aqui, né? Deixe seu comentário logo após você assistir essa aula. Bom, vamos aqui ter algumas características do senso comum, né? O senso comum ele é um tipo de conhecimento de origem popular, né? Então ele vem do povo, ele vem passando de geração a geração. E tem vários elementos, além desses ditados populares, a sabedoria popular ela traz uma medicina, por exemplo, o chá de boldo é bom para quando você tiver ruim. No caso, essa sabedoria popular está comprovada cientificamente, né? Foi testada cientificamente. Mas temos outras também, do tipo, tem outras mais supersticiosas, né? Se sua chinela tiver virada, sua mãe pode morrer. Comer formiga é bom para a vista. Vamos pensar mais. Pense algumas e também comente aqui para a gente refletir depois. Bom, então, como é que a gente recebe esses conceitos, essas ideias? A gente não precisa ir para a escola para isso. A gente não precisa ir para a faculdade para isso. É, digamos assim, a escola da vida que nos ensina. É adquirido pela nossa observação no mundo, pela nossa experiência no mundo. A gente observa as pessoas fazendo, né, agindo, falando, e a gente vai incorporando esses modos de agir, de falar, de se vestir, né? A gente vai adquirindo através da cultura do qual a gente vive.
E aí, depois disso, a gente repete. Então, um bocado desses ditados populares, às vezes as pessoas nem refletem realmente se eles são verdadeiros, se não tem enganações, né? Eles repetem simplesmente porque todo mundo repete, todo mundo acredita, né? O ser humano ele tem essa característica comum, né? Por sermos animais gregários, animais sociais, né? A nossa noção de realidade muitas vezes depende da noção de realidade do grupo onde a gente se encontra. Então, a nossa visão de mundo é moldada pela nossa cultura, por nossa comunidade, pelas ideias nas quais as outras pessoas acreditam. E aí, dependendo, mudando de lugar para lugar, a gente vê que o senso comum vai mudar também. Coisas que aqui no Brasil é verdade, é certo, em outros países não tanto assim, né? Não faz tanto sentido. Então, o senso comum ele depende da história de um povo. Eu lembrei algumas, né? Outras também ligadas a uma superstição da saúde, né? Comer manga com leite causa morte, né? E as pessoas até hoje repetem. Tomar banho depois que comer, né? Também deixa a pessoa doente, né? Então tem várias sabedorias que, por exemplo, essa da manga com leite, ela tem um fundo histórico. Ela surgiu durante a escravidão, né? E ela surgiu durante a escravidão para causar temor aos escravos, né? Para os escravos não comerem as frutas, né? As frutas e beberem o leite do senhor de escravos. Então, a gente percebe que muitas vezes é um conhecimento que não foi testado metodicamente, que as pessoas repetem, mas elas não sabem qual foi a origem, o porquê. Eu imagino, pessoalmente, que, por exemplo, a história da chinela emborcada mata a mãe, né? Não sei se vocês nem ouviram falar dessa expressão. Tem a ver, é uma coisa que muito mais nossas mães nos dizem, né? Para causar medo e a gente não ficar com as coisas tudo bagunçado. Mas eu não sei, no fim das contas, como surgiu essa expressão. Bom, então não é diferente da ciência, né? Diferente, a ciência ela tem determinadas hipóteses, mas elas têm que testar metodicamente, ver se aquilo se repete em vários lugares, com vários experimentos, né? É diferente da sabedoria popular, que ela é mais... a gente não reflete muito, a gente não observa metodicamente se as coisas são como elas dizem mesmo, né? A gente pode observar numa vez ou outra, mas a gente acaba generalizando muitas vezes essas verdades que o senso comum ela traz, né? Isso aí é perigoso, né? É por isso que o Antônio Gramsci, né, que é um filósofo italiano, ele vai dizer que o senso comum ele é um ponto de partida, né? Inclusive várias coisas que a filosofia reflete, ela parte muitas vezes do senso comum, mas ela vai o quê? Ver quais são as razões, quais são os argumentos, se isso é realmente lógico, né? Da mesma forma a ciência, várias coisas que a ciência ela descobriu, ela partiu já do senso comum, do que as pessoas já repetiam, dessas tradições já testadas durante a história. Mas o que ela fez? Ela pegou esse conhecimento como uma hipótese e foi testar, e foi verificar, e foi experimentar. Então, o problema do senso comum é isso, é que muitas vezes a gente repete algo que não faz mais sentido, que não é tão certeiro assim, porque a gente não testa metodicamente, não é um conhecimento muito seguro. E é por isso que pode trazer alguns elementos muito negativos, né? Como os preconceitos, que muitas vezes faz com que a gente rebaixe outras pessoas ou se sinta mal por não se encaixar em determinadas normas e padrões do senso comum. Um dos preconceitos que eu coloquei, que eu trouxe, foi o preconceito de classe, né? Ou seja, certos elementos de uma vestimenta, de um vestido, um corte de cabelo. Às vezes a pessoa já identifica dentro de uma determinada classe se é rico, se é pobre, e já trata diferente essas pessoas só por causa desses símbolos, da maneira de se vestir. Isso aí é algo quase que natural das pessoas, e aí é que está o preconceito, né? O preconceito é algo que muitas vezes nos é instintivo, nos é quase como se fosse natural, de tão profundo que ele fica arraigado. A gente muitas vezes não percebe que é preconceito. Para a gente é normal, é natural, né? Outro tipo de preconceito é o preconceito racial, né? Ou seja, na nossa tradição, nós fomos um país que teve a escravidão. Foi acho que o último país
a abolir a escravidão. Então, durante muito tempo, os negros eram utilizados como propriedades de outras pessoas. Isso deixou marcas, digamos assim, muito grandes na nossa tradição, na nossa cultura. Isso gerou piadinhas contra as pessoas negras, preconceitos estéticos, preconceitos de todo tipo, né? Rebaixamento, achando que o negro é menor do que o branco. Tudo isso tem a ver com o senso comum, né? Todos os preconceitos também arraigados têm a ver com o senso comum. O senso comum tem o quê? Tem um lado positivo. Ele nos ensina a vida de maneira muito pragmática, de maneira muito rápida, através de determinadas sabedorias tradicionais. Mas também carrega em si um lado negativo, que é toda uma carga de preconceitos e de visões distorcidas da realidade. Bom, outro preconceito que eu trouxe foi o preconceito de gênero, né? Também um preconceito muito arraigado desde a Grécia Antiga, vocês estudam, que é a visão de que o gênero feminino ele é inferior do que o gênero masculino, né? Isso reflete na noção de que a mulher é ou não capaz, ou na noção de que a mulher ela tem que cuidar da casa e dos filhos e se virar com isso sozinha, sem a ajuda do parceiro, né? Entre vários outros que aí vocês podem também colocar aqui, tá? Deixa eu só passar. Então, recapitulando, né? Recapitulando a nossa aula, recapitulando a nossa unidade, né? Nós vimos a mitologia, né? Um tipo de conhecimento baseado em explicação intuitiva e imaginativa do mundo. Vimos a religião, que era baseado na fé. A fé é uma crença inabalável, né? A fé, na fé e no dogma também. O dogma é uma verdade que é irrefutável. Assim, toda religião tem determinados dogmas que, quando a gente olha de fora, parece contraditório, mas lá são verdades irrefutáveis, né? A gente tratou um pouco dos filósofos cristãos, né? E hoje nós vimos o modo de conhecimento do senso comum, que é baseado na tradição popular, na imitação e na repetição desses gestos, dessas falas. Então aqui é interessante a gente ver que nós pensamos, muitas vezes, ainda pensamos dentro de vários tipos de conhecimentos. Nós carregamos o conhecimento, o senso comum, muitos têm religião, outros acreditam em questões mais esotéricas, mais mitológicas. Então, assim, cabe a gente perceber como esses pensamentos estão na nossa cabeça e a gente, com isso, tornar mais atento ao que a gente repete, ao que a gente replica sem pensar, né? A ideia era essa. Nas próximas aulas nós vamos ver um tipo de pensamento que é um pouco mais diferente, que é pensamentos mais criativos. Porque tanto a mitologia, quanto a religião, quanto o senso comum, ele é baseado na repetição, na tradição, na passagem daquele que é mais velho para o mais novo, da sua sabedoria. Já esses outros pensamentos, eles utilizam, né, muitas vezes utilizam de elementos religiosos, utilizam de elementos do senso comum, utilizam de elementos mitológicos, mas para criar novas perspectivas de mundo, novas visões de perceber a realidade e de falar sobre ela e de criticar também. Né? Nós temos conhecimentos mais sistemáticos e lógicos, como a filosofia, a ciência, e conhecimentos mais poéticos, mais criadores, mais criativos, que é a arte. Né? Nos próximos capítulos, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar isso, que vai ser bem bacana. Então, a gente vai perceber todo esse leque das formas que nós temos para interpretar o mundo, para interpretar nós mesmos e, consequente, agir sobre o mundo. Tá? E por último, valeu, obrigadinho, e queria deixar duas frases aqui do filósofo que eu citei hoje, que é o Antônio Gramsci, né? Ele vai falar que o desafio, né, do nosso tempo na modernidade é viver sem ilusões, mas ao mesmo tempo não desiludir-se. E a outra frase que ele fala é: o pessimismo é um assunto da inteligência, o otimismo da vontade. Né? Então reflitam sobre essas frases, fala aqui o que vocês acharam, me conta, e até mais, né? Te espero.